Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Ah, não dá, né, para começar a falar sem falar do jogo de ontem, todo mundo está falando do jogo de ontem. E eu confesso que eu pensei que eu acho que eu nem viria hoje aqui, porque foi tanta adrenalina, tanto estresse, né? Alguém já disse, né, não sei quem, que o futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Mas eu tenho dúvida disso, porque a gente se envolve tanto com a seleção brasileira, até minha esposa, que não gosta muito de futebol, ontem torcia e estava tão assim nervosa, quase quebrou a porta lá de casa quando saiu o gol. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio mexe com a gente mesmo. E a experiência de ontem foi uma experiência assim, muito dramática. E eu estava assistindo ontem à noite o jornal da Globo News, no canal Globo News, o Jornal das 10, não sei qual que era, e teve um repórter que descreveu exatamente o meu sentimento em relação ao jogo. Ele falou assim, o sentimento nosso nesse jogo é mais ou menos como aquele quando você sofre um acidente muito grave de carro, aquele acidente que as pessoas olham para o carro e falam assim, nossa, não sobrou ninguém, mas você saiu ileso. Então, aquela sensação assim, de que eu sobrevivi a um acidente muito grave. Então, é mais ou menos assim que a gente se sentiu ontem, e não tem como hoje também não estar com a perna meia bamba, né? E eu confesso que o meu estoque de adrenalina foi pro vinagre ontem mesmo, né? E eu pensei, Deus, me dá forças para poder recuperar e poder estar com os irmãos aqui por essa manhã. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 5. E essa história é uma história fantástica, envolvendo Jesus, enquanto ele esteve com os seus discípulos. E essa história que a gente vai ler agora, ela pode ser assim, percebida em 3 momentos, 3 atos. E eu vou ler a história toda com vocês, mas eu quero dedicar esse tempo de reflexão só na primeira parte da história. Se um dia o pastor Paulo resolver me convidar de novo para vir aqui, quem sabe eu completo a história. Mas só a primeira parte já tem tanta coisa para a gente que eu quero ficar nela. Mas vamos ler o texto todo, que se encontra em João, capítulo 5, versículo de 1 a 18. Todos já estão aí. Acho que vai ser projetado, né, o texto? Se você conseguir enxergar ali também. Eu vou ler numa versão que eu tenho usado, a versão a mensagem. Talvez seja um pouco diferente da sua tradução. Mas diz assim. Tempos depois houve outra festa. E Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, você quer ficar bom? O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tente chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Aí vem a segunda parte da história. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram, é sábado, você não pode carregar sua maca por aí, é contra a lei. E ele respondeu, o homem que me curou me mandou fazer isso. E ele disse, pegue a sua maca e comece a andar. E eles perguntaram, quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. E a terceira parte da história. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus, fofoqueiro, né? Foi contar aos judeus que a pessoa que havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, mas queriam matá-lo também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, porque temos acesso à tua palavra, e nós pedimos agora em nome de Jesus que
através do teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, de acordo com a necessidade do coração de cada um aqui. Amém. Eu não sou biólogo, mas certa vez eu li essa história a respeito dessas lagartas processionárias. Não sei se tem algum biólogo aqui, mas existe um tipo de lagarta chamado lagarta processionária. E essas lagartas, elas se alimentam de flores, de folhas, de árvores, e elas se movem, né, numa direção com uma peculiaridade. Elas se movem grudadas umas nas outras, né, a cabeça de uma na extremidade da outra, e assim elas vão seguindo a líder. E é assim que elas se movem, por isso que elas se chamam processionárias. Aí tem um naturalista francês chamado Jean-Henri Fabre, que ele resolveu fazer um estudo com essas lagartas sobre o comportamento. Então ele tentou induzi-las a movimentar-se em torno de um círculo, um grande círculo, né? Tinha um vaso no meio, ele colocou essas lagartas, induziu-as para começar a andar em círculo. E a expectativa dele, ele pressupunha que depois de algum tempo, elas iam perceber que elas estavam andando em círculos e que elas iam tomar o rumo delas novamente, o caminho novamente. Mas não foi o que aconteceu. Por força do hábito, esse círculo vivo continuou a se arrastar ao redor do vaso, vez após vez, dia após dia, noite após noite, mantendo a mesma intensidade, a mesma velocidade. Aí o que ele fez? Ele pegou uma porção de comida e colocou do lado delas, de maneira que estivesse à vista delas, pensando que elas vão descobrir a comida, então elas vão quebrar esse círculo vicioso e agora elas vão seguir um outro caminho, mas não aconteceu isso. Elas continuaram andando em círculos, seguindo sua experiência passada, seu instinto, hábito, precedência, costume, padrão que elas tinham desenvolvidos, mas andando às cegas. E essa história é interessante porque essa história ilustra muito bem, às vezes, a nossa própria história e como nós, às vezes, entramos num círculo vicioso na nossa vida, diante de situações que nos envolvem, e a gente começa a caminhar às cegas. Às vezes nós nos tornamos como essas lagartas, nos conformamos, nos habituamos com situações nas quais nos encontramos e não enxergamos a possibilidade de mudanças, mesmo que queiramos mudar a situação. Andamos em círculos, andamos às cegas. E isso tem tudo a ver com a história que nós lemos hoje, porque a história que nós lemos hoje no texto bíblico conta a história de um homem que vive uma vida miserável, preso uma vida miserável e a um conformismo. Ele está habituado a uma vida miserável e a vida dele é aquilo e ele não tem esperança para mais nada. O texto diz que, mais uma vez, Jesus se dirige para Jerusalém. Jesus, de tempos em tempos, ele ia com seus discípulos para Jerusalém, geralmente por ocasião das festas anuais. E o texto diz que ele vai para Jerusalém porque tem uma festa. E o texto não diz qual destas festas, mas haviam três grandes festas que eram muito comuns ali, e todo o povo judeu espalhado por todos os cantos, eles peregrinavam para Jerusalém para celebrar essas festas. A Páscoa, que celebrava a libertação da escravidão do Egito, o Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e estava relacionada com a agricultura, com a colheita, e havia também a festa dos tabernáculos, que era uma celebração para lembrar o tempo que o povo hebreu viveu como peregrino no deserto. E por ocasião da festa, a cidade está repleta de gente. A cidade está repleta de peregrinos. Pelas ruas se acumulam dezenas de homens, mulheres, crianças, pedintes, mendigos e todo tipo de pessoa interessado na festa. E bem perto do Templo de Jerusalém, né, ali onde a festa se realizava, as cerimônias aconteciam, tinha um reservatório de água conhecido como Tanque de Betesda. E essa palavra, que é uma palavra aramaica, como nós lemos no texto, ela tem um significado muito interessante. Significa casa de misericórdia. Então, o que significava? Que esse reservatório, bem conhecido por todos, era conhecido como o tanque, o reservatório da casa de misericórdia. E esse tanque da casa de misericórdia ficava bem perto da porta das ovelhas, que era uma das entradas do templo, por onde as ovelhas entravam para o sacrifício da Páscoa. E o que aconteceu?
Em volta desse tanque haviam alguns alpendres, algumas varandas. E esse lugar acabou se tornando um lugar de peregrinação de homens, mulheres e pessoas doentes que ficavam bem próximo ao templo, porque ali era a passagem de muitas pessoas, muitos peregrinos, e eles ficavam ali numa espécie de um hospital a céu aberto, esperando a misericórdia, o cuidado, a atenção das pessoas. Mas mais do que isso, eles ficavam ali porque havia uma história, eles acreditavam numa história que um suposto anjo, de tempos em tempos, ele descia do céu e ele agitava as águas do tanque, e o primeiro que desse um mergulho nas águas do tanque seria curado. Então, por isso que centenas de doentes se acomodam em torno do tanque sob os 5 alpendres. Ao passar por ali, Jesus se depara então com muitos cegos, surdos, paralíticos, leprosos e todo tipo de pessoas que carregam no corpo as marcas de suas enfermidades. Todos esperando o momento em que o suposto anjo vai mexer e chacoalhar as águas. E aqui tem um detalhe que a gente precisa entender, né? Porque o fato de você, naquela cultura, ter uma enfermidade como essas, que são citadas aqui, não era só uma questão de saúde pública e de enfermidade. Existia toda uma questão espiritual por trás disso, que se entendia que a pessoa ela tinha aquela enfermidade porque ela era um pecador, uma pessoa impura, e Deus, de alguma maneira, estava castigando aquela pessoa. Portanto, essas pessoas carregavam esse estigma também de terem feito alguma coisa muito grave para merecer aquele castigo, e elas tinham um ritual que elas tinham que ficar isoladas, elas não podiam tocar em outras pessoas, e outras pessoas que se consideravam puras não podiam tocar nelas. Então, você consegue imaginar essa situação de pessoas completamente marginalizadas, isoladas, e todas ali esperando esse anjo doido descer do céu e chacoalhar a água. Podia ser um negócio mais fácil, né? Podia ser, sei lá, descer um monte de anjo, mandar chuva que curasse, mas não, era aquele negócio lá, chacoalhava a água, o primeiro que chegasse. Mas como é que um aleijado vai chegar ali? Como é que o cego vai achar o lugar do tanque? Então, só aqueles que tinham um pouco de habilidade motora melhor, conseguiam. Só que é interessante, entre essas pessoas aglomeradas ali, todas miseráveis, um deles chama a atenção de Jesus. Zigue-zagueando por entre os muitos doentes espalhados pelo chão, Jesus se aproxima lentamente de um homem inválido, estendido no chão, bem próximo do tanque. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe que ele está ali há 38 anos e que ele vive daquele jeito, paralisado. Jesus sente a dor daquele sujeito, Jesus sente a miséria. O pobre homem, então, olha para Jesus de baixo para cima, porque ele está deitado no chão, nem consegue enxergar direito o rosto de Jesus, porque a luz do céu ofusca a sua vista, mas ele ouve de Jesus algo que ele não esperava ouvir. Jesus pergunta para ele: você quer ficar bom? Você quer ser curado? Por mais simples e óbvia que seja a pergunta de Jesus, ela toca em algo que realmente é mais profundo e mais complicado na vida desse sujeito. A resposta que a gente espera, a resposta certa, seria desse homem um sonoro: sim, é claro que eu quero ficar curado. Já pensou? Jesus chega para você e fala: você quer que eu faça aquilo que você deseja? Você vai falar: não quero agora, não, deixa para depois. Mas a resposta dele chama a atenção da gente, porque a resposta dele não é nem que sim e nem que não. O homem, sem saber quem era aquele em pé, diante de si, responde: Senhor, o que acontece é o seguinte, toda vez que a água é chacoalhada, eu até tento me aproximar, mas aí vem alguém primeiro e pula na água e eu não consigo. Ele não responde: quero ser curado. Ele não responde: não quero ser curado. A resposta desse pobre homem reflete todo o conformismo e falta de esperança que ocupa o seu coração, após 38 anos habituado àquela vida miserável. Ele está ali, bem perto do tanque da cura, mas ao mesmo tempo longe de alcançá-la. E a falta de esperança leva-o a esse conformismo, a essa resignação. Esse conformismo prende-o cada vez mais à sua vida miserável, e ele vive um dia de cada vez carregando essa sina da sua condição miserável. Habituado
ao seu conformismo. O conformismo prende esse homem à sua vida miserável. E essa é uma lição interessante para as nossas vidas também, porque às vezes nós nos conformamos, nos habituamos com coisas complicadas, erradas, desastrosas na nossa vida e acabamos vivendo conformados, e esse conformismo também nos prende como correntes a uma vida miserável. Certa vez um homem ele foi ao circo e ele observou os animais fortes e ferozes que o circo tinha. Cada um na sua jaula, cada um preso na sua jaula, menos o elefante. O elefante, por incrível que pareça, o mais forte dos animais, ele estava preso por uma correntezinha muito fina em volta da sua perna. E aquele sujeito que estava lá no circo ficou intrigado, como é que eles vão prender um elefante com uma corrente que até eu posso quebrar? E então ele chegou para o tratador do circo e perguntou para ele, escuta, você não tem medo que esse elefante quebre essa corrente fina e que ele fuja? E o tratador, com a maior naturalidade, falou, não, ele não consegue quebrar a corrente. Como não? Se até eu acho que consigo quebrar essa corrente, se puxar com força, quebra essa corrente. E o tratador explicou, ele não consegue, porque ele nem tenta quebrar a corrente. É que quando ele era pequeno, ele era um elefante bebezinho, ele estava preso a essa corrente, e por inúmeras vezes ele tentou quebrar a corrente, ele se machucou, até que ele desistiu. E aí então ele cresceu achando que ele não podia quebrar essa corrente. E agora ele não tenta mais. Ele já se condicionou. Ele já se habituou e nem tenta mais. Às vezes nós estamos tão habituados, tão condicionados à miséria, a situações desconfortáveis na qual estamos envolvidos, que o nosso conformismo acaba nos prendendo, como essa corrente do elefante, ainda mais a uma vida de miséria. De tal forma que nós nem sabemos mais como que é viver sem as correntes que nos prendem, mesmo que elas sejam fáceis de quebrar. Assim como o elefante e o pobre coitado da história de Jesus, muitas vezes nós vivemos acorrentados a uma vida miserável e não damos conta que as correntes que nos prendem nem são tão fortes assim. Muitas pessoas estão acorrentadas a uma vida miserável por diferentes razões. Por exemplo, alguns pela sua própria responsabilidade. Quando fazem escolhas equivocadas, muitas vezes motivadas pela emoção, e aí coloca em jogo toda a sua vida, destrói a sua família, e aí então vive uma vida miserável e acaba se acomodando com aquela situação e não consegue dar um grito de liberdade e se libertar disso. Outras vezes nós nos sentimos acorrentados por problemas que outras pessoas causaram na nossa vida. Efeitos colaterais de outras pessoas que fizeram mal, e esse mal respingou na gente. E a gente está tão acostumado com isso que a gente acha que está normal, é assim mesmo, vamos levando a vida. Aquelas pessoas que têm aquela frase, quantas pessoas eu já cruzei na minha vida, que você fala, como é que está, tudo bem? Tudo jóia? Vai indo. De amargo já resta a vida. Tem gente que vive assim, tem gente que vive com o sentimento de que está tudo ruim em volta dela. Ela está presa a um contexto, muitas vezes de traição, de dor, ou do seu próprio pecado que consome, que ela não consegue se libertar, e ela vive uma vida miserável. O problema é quando nós nos acostumamos, nos habituamos a viver mergulhados nessa vida miserável. Quando a falta de expectativa e esperança gera em nós um conformismo e resignação. E quando isso acontece, passamos a viver como o elefante do circo, acorrentados a uma corrente que nos prende cada vez mais. As situações adversas que nos atingem, tais como enfermidades, desemprego, insucesso profissional, relacionamentos conturbados, rótulos que colocaram na gente quando a gente era mais novo e que a gente cresceu acreditando naquilo que colocaram na gente, seja lá o que for, se transformam em correntes que nos prendem a essa vida miserável. Eu tenho um amigo que ele mesmo já contou essa história, que quando ele era criança, o pai dele bebia muito, e quando o pai dele chegava bêbado em casa, encontrava o filho às vezes estudando, fazendo ali a lição de casa, diz que o pai batia na cabeça dele e falava, você é burro, você nunca vai aprender nada. E ele cresceu ano após ano ouvindo isso do pai. Ele diz que hoje ele é uma pessoa formada, tem família, até bem sucedida, mas ele luta dentro do coração dele com esse estigma
de que ele é burro e que ele precisa estudar cada vez mais. Então ele estuda, ele lê. É a pessoa que eu conheço que mais lê na vida. Ele lê muito. Todo mês ele me manda um relatório de leitura, manda para todo mundo, para os amigos daquela lista de e-mails, todos os livros que ele leu, 40, 50 livros num mês. E ele chegou à conclusão que ele faz isso porque ele precisa mostrar para as pessoas que ele não é burro, porque ele cresceu acorrentado a esse estigma, a essa vida miserável, e ele acreditou nisso, ele se conformou a isso. Pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas muitas pessoas acabam também se adaptando a essa situação miserável e não sabem mais como é que é viver sem os seus próprios problemas. Pois toda a sua identidade foi reprogramada a partir de suas dores, a partir de seus sofrimentos. A dor, o sofrimento já faz parte. As pessoas já se relacionam com você por conta da sua dor. E quando a gente está sofrendo, a gente está num momento assim difícil, é bom a gente ser um pouco melindrado pelos outros. E às vezes abrir mão disso é um negócio que a gente não quer. A gente não quer. Por isso aquele homem no tanque de Betesda, por mais que esperasse ser curado, ele não responde de imediato a Jesus com um sonoro sim, quando Jesus pergunta se ele quer ficar bom. Como eu disse, parece loucura, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Eu não sei quantos aqui assistiram um filme já antigo chamado Um Sonho de Liberdade. É um filme que tem Morgan Freeman e Tim Robbins, e é a história de um jovem bem-sucedido que ele vai preso acusado do assassinato da esposa e do amante da esposa, mas ele não cometeu o crime. Ele vai preso justamente. E toda a trama do filme ele gira em torno de um plano que ele tem de fuga de uma prisão de segurança máxima, onde ele é espancado, onde ele sofre abuso. Mas é interessante que nesse filme o que mais me chamou a atenção foi a história de um personagem coadjuvante. Havia lá na prisão um velhinho, uma pessoa de muita idade, que estava preso já há quase 40 anos, tinha sido um criminoso famoso, temido, mas depois de 40 anos tinha envelhecido, tinha já ficado bem velhinho, a família dele já tinha morrido, muita gente, e ele então consegue a liberdade condicional. E ele sai da prisão e arrumam para ele, o programa lá de proteção, lá, não sei, dos Estados Unidos, arruma para ele um emprego de empacotador no mercado e arruma um quarto, uma pensão para ele morar. Nesse quarto tem só a cama e um gabinete ali. E a vida dele agora é sair do quarto, ir para o supermercado, ficar o dia inteiro empacotando produtos e voltar para o quarto. Esse sujeito que na prisão era conhecido como um bandido famoso, que era respeitado pelos outros presos, agora vai para a rua e por mais que ele sonhou ter liberdade, ele começa a viver uma vida completamente complicada, onde ele não é ninguém, onde não tem família, não tem amigo, e ele passa então a viver aquela vida miserável. E o resultado é que ele não aguenta isso, ele se suicida. E me chamou muita atenção, porque por mais que ele estivesse preso, sonhando com a liberdade, ele sonhava com a liberdade, quando ele experimentou a liberdade, ele não suportou a liberdade, porque ele já estava acostumado a viver aquela vida miserável dentro da prisão. Aquela era a vida dele, a identidade dele era formada por aquela experiência a qual ele se habituou. E muitas vezes acontece isso com a gente também, diante de uma enfermidade, diante de um problema de relacionamento, diante de um insucesso profissional, a gente abaixa a cabeça, a gente começa a viver esse contexto e a gente, na verdade, nem sabe mesmo se a gente quer mudar de vida. Por mais que a gente fale, eu quero mudar de vida, a gente está preso, acorrentado a uma vida miserável. Quantos de nós hoje não estão caminhando cansados, sobrecarregados, por causa de correntes que nos aprisionam a um passado marcado pelo trauma, ou um presente marcado pela dor, ou um futuro que é incerto? Se você tem levado a sua vida desse jeito, preso pelas correntes do conformismo, habituado a uma vida espiritual miserável, marcado até por um pecado que você não consegue se libertar dele, que controla a sua vida, e por mais que você queira se livrar, você às vezes faz aquela oração igual de Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero é esse que eu faço, e você se sente cada vez pior. A mensagem dessa manhã para você ela é muito simples.
Jesus já quebrou as correntes do mal. Jesus já arrebentou as correntes que nos prendem a essa vida miserável. Jesus quebra as correntes que prendem aquele homem miserável à sua vida miserável. Ao ouvir a resposta conformada do pobre enfermo, Jesus decide quebrar as correntes que o prendiam à sua miséria. No lugar chamado Casa de Misericórdia, Jesus derrama toda a sua misericórdia sobre ele. Estendendo-lhe as mãos, Jesus diz com a autoridade daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos: levanta-se, pega a sua maca e anda, sai daqui com a sua maca. E no mesmo instante, o corpo do sujeito começa a tremer. Ele começa a sentir o seu sangue circulando nas suas veias, nas suas artérias. Os seus músculos começam a se fortalecer. Os seus ossos da perna começam a estralar. E uma força que ele não tinha, agora toma conta de todo o seu corpo. E quando ele menos espera, ele está de pé. Ele está de pé, sem acreditar no que está vendo. Pela primeira vez, depois de 38 anos. Então ele obedece. Ele fica tão atônico com o que está acontecendo que ele pega a maca dele e obedece a Jesus, sem menos falar obrigado e quem é você. Né? Porque depois, quando pergunto quem fez isso, ele não sabia quem foi que fez isso. E cá entre nós, fica para a próxima mensagem, quando ficou sabendo, foi dedurar Jesus para os fariseus. Né? Pô, que cara safado, né? Devia preservar Jesus. Mas ele fica tão empolgado que ele então... Ele sai, Jesus o liberta, Jesus quebra as correntes que o prendiam à sua vida miserável. Essa é uma cura não só física, essa é uma cura espiritual. Porque o que fazia aquele pobre coitado estar naquela maca também era a sua vida de pecado. Porque depois, quando Jesus o encontra, diz assim para ele: não volte mais à sua vida de pecador, senão algo muito pior poderá acontecer com você. Jesus quebrou a corrente que o aprisionava, aquela vida de miséria, aquela vida de conformismo. Jesus quebra as correntes da miséria, e o que ele faz a esse pobre coitado é apenas um sinal do que ele vai fazer para toda a humanidade. Jesus, ele entrou na história, é o Deus encarnado que veio até nós para quebrar de uma vez por todas as correntes do mal, desse mundo tenebroso que nos aprisiona. E o que ele fez com aquele sujeito é apenas um sinal do que vai fazer conosco. Por isso que Jesus disse em outra ocasião para as multidões que o seguiam: venham todos que estão cansados, venham todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham. Quando Jesus disse isso, ele não estava se referindo apenas aos problemas temporais que a humanidade carrega, que eu e você carregamos, mas também ao maior de todos os nossos problemas, que é a morte espiritual, causada pelo pecado. Se tem alguma coisa que nos acorrenta, a morte se chama pecado. Todos nós somos pecadores, a Bíblia diz. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio quebrar a corrente da morte. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, ele derramou o seu sangue de uma vez por todas para quebrar os grilhões do pecado. Ele tomou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, todas as nossas dores, enfermidades, mazelas, todas as mazelas da humanidade. E quando, antes dele entregar o seu espírito, ele disse: Pai, está consumado. Ali ele quebrou as correntes que prendem o ser humano a uma vida miserável. Jesus agiu com misericórdia a esse pobre coitado. Como ele age com misericórdia conosco. Jesus quebra as correntes que nos prendem a uma vida miserável também. Precisamos ouvir a voz de Jesus perguntando para a gente: você quer ficar bom? Porque ele está aqui, agora. Ele está aqui agora, pronto para derramar misericórdia sobre a minha e a sua vida e nos desprender, e nos soltar, nos libertar de traumas do passado, de conflitos do presente, de coisas que fazem com que a gente caminhe cabisbaixos.
Porque Ele já quebrou essa corrente do mal. A igreja, hoje, é a casa de misericórdia. E é na casa de misericórdia que Jesus encontra todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e é para vocês, para nós, para as pessoas que fazem parte desse corpo de Cristo, que Jesus está estendendo a mão para derramar misericórdia. E a gente precisa entender o que é misericórdia. Misericórdia é algo que nós não merecemos. Misericórdia é algo que nós não temos o direito. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E aquilo que nós merecemos, segundo as Escrituras, é a morte, por causa dos nossos pecados. Mas misericórdia é Deus não nos dar a morte. E é isso que Ele faz, quebrando as correntes que nos prendem aos pecados, à vida miserável. Para entender misericórdia, eu quero me valer de uma história que eu vi de uma muito antiga, de uma senhora, uma mulher, que na época lá do Napoleão Bonaparte teve seu filho preso e condenado à morte. Os filhos eram do militar do exército Napoleão. E essa mulher, certa vez, se aproximou de Napoleão procurando perdão para o seu filho. E o imperador respondeu que o jovem homem tinha cometido uma certa ofensa 2 vezes e que a justiça demandava a morte. E a mulher então disse para ele: mas, meu senhor, eu não vim aqui pedir justiça. Eu estou implorando misericórdia. Napoleão disse: mas seu filho não merece misericórdia. Ele não merece misericórdia por aquilo que ele fez. Senhor, disse a mulher chorando, não seria misericórdia se ele merecesse isso. É misericórdia, e misericórdia é tudo o que eu peço. Bem, então, o imperador disse, eu terei misericórdia. E poupou o filho da mulher. Às vezes eu entendo que a única oração que a gente deve fazer quando a gente está consciente da miséria que a gente vive, por conta dos nossos erros, das nossas falhas, que são recorrentes, que ano após ano a gente fala, não, esse ano aqui vai ser diferente, esse ano aqui eu vou mudar de vida, esse ano aqui eu vou fazer... Mas a gente vive naquela miséria e a gente não se livra. A oração é simples. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o Cristo que quebrou a corrente do mal está aqui hoje, pronto para derramar misericórdia. Porque é isso que a gente precisa. E quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos curados. Curados na nossa alma, curados no nosso corpo, curados na nossa mente, livres para viver uma nova realidade que a gente acha que a gente não pode, porque a gente muitas vezes é como aquele elefante preso por uma corrente. Essa corrente já foi quebrada no nome de Jesus, na cruz, por mim e por você. O que precisamos? Não precisamos mais viver acorrentados ao nosso pecado, nem carregar o fardo daquilo que fizeram conosco ou daquilo que nós mesmos fizemos conosco. Cristo na cruz do Calvário tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, para que possamos viver livres das correntes do mal, para que possamos viver para Ele. Que essa comunidade seja a casa da misericórdia, onde aqueles que aqui venham, às vezes em busca de uma palavra, às vezes em busca de um conselho, às vezes porque não sabe que não tinha nada melhor para fazer hoje de manhã, então vou para a igreja, quem sabe Deus faz alguma coisa, que ao entrar aqui você encontre o Deus de misericórdia, que quebra as correntes, aquelas que te prendem há anos, e que você acha que não é mais capaz de se libertar. Mas Ele pode. Ele vai fazer isso agora. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus que quebra as correntes do mal.
Eu quero nesta manhã, ó Deus, clamar ao Senhor, que derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre o teu povo, que aqui se reúne, faz desse lugar a casa de misericórdia, ó Deus, e manifesta o seu poder sobre as nossas vidas, nos dando, ó Deus, a libertação daqueles males que nos acompanham ao longo da nossa vida, Deus. Que em nome de Jesus correntes sejam quebradas nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. E que pessoas sejam libertas. Libertas, ó Deus, dos seus pecados, libertas, ó Deus, das suas dores, das suas enfermidades, daquilo que as prendem a uma vida miserável, que elas desfrutem uma vida de graça, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida nova, como aquele sujeito que foi curado por Jesus. Derrama a tua graça sobre nós. No nome de Jesus. Amém.